Olá, olá, estudante, tudo bem? Professor Admilson Costa, aqui para responder com vocês as questões de História do Brasil da SFSEX, tudo bem? Lá na nossa live, né, ao vivo, nós tínhamos resolvido algumas questões, porém com o nosso tempo a gente não teve como resolver todas, por isso ficaram aí das questões 13 até as questões de número 20, tudo bem? Então, muito prazer em tê-lo aqui no meu canal, espero que você goste dessa resolução de exercícios. E aí, né, compartilha, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. É uma forma aí de democratização, né, do saber também. Tudo bem? Todas as questões que estão aqui foram retiradas do site Gran Questões, já de concursos, né, anteriores aí a SFSEX, e espero que vocês curtam aí essa correção. Show de bola? Gratidão pelo carinho já demonstrado lá na live e agora nós estamos aqui no meu canal. Tranquilos? Tudo bem? Então vamos lá. Beleza. Então a gente vai passar aí, né, para a nossa primeira questão a ser respondida. Beleza? Que vai ser essa questão aqui, a questão de número 13. Sobre a economia brasileira do século XIX, analise as proposições abaixo e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Ok, então eu vou sempre deixar aqui aquelas marcaçõezinhas que nós já vimos lá no ao vivo. Espero que vocês atentem-se aí. Ok, então nós temos que analisar essa economia brasileira, né, do século XIX, tudo bem? E a gente vai analisar as proposições, tá bom? Então vamos lá. O açúcar, até 1830, era o primeiro produto no mercado de exportação. O açúcar, até 1830, era o primeiro produto no mercado de exportação. Isso é importante, né? Termos essa noção aí, já que o declínio do ouro tinha acontecido já ali antes do século XIX. Tudo bem? Sendo superado nas décadas seguintes pelo café. Ok, então acho que até aqui nada de novidade não. Acho que a 1 está correta. Então, se a 1 está correta, a gente já vai eliminar o item B, porque não trata, né, da questão, não trata o 1, o D também e o E também. Ou seja, nós já temos agora só duas opções. Já está descartada aí o item 4, né? O item 4 já não está dentro de uma possibilidade de correção da nossa questão correta. O número 2 diz o seguinte: a política tarifária iniciada no Império com a reforma Alves Branco de 1844 contribuiu para o equilíbrio entre a importação, certo? Entre a importação e a exportação no comércio exterior entre 1861 e 1900. Beleza, então eu acredito que essa esteja correta, tá? Não tem como não ser. Mas vamos ver o item 3, já que a gente tem aqui uma possibilidade, né, de ser outra questão. O alvará de 1º de abril de 1808, assinado por Dom João, conseguiu dar ao Brasil um expressivo surto industrial. Expressivo surto industrial na primeira década do século XIX. Acho que não, hein? Então, vou clicar aqui, ó, a gente vai olhar, é mesmo, somente 1 e 2 estão corretas, então é a letra C. Vamos ver porque a 4 não é, né? O governo regencial promulgou em 1831 a lei que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil, resultando na imediata interrupção da entrada de negros escravizados no país. Beleza, então a gente já viu aí que tem algumas inconsistências, ok? Primeira coisa, pessoal, primeira inconsistência que a gente tem no número 4 é que a lei que eles se referem é uma lei de 1831, mas essa lei não entrou em vigor. De fato, qual é a lei que vai proibir a entrada de escravos africanos em nosso território? A Lei Eusébio de Queiroz, na década de 50 do século XIX. Então, por isso, a 4 está incorreta. Por que a 3 está incorreta também? Porque quando Dom João abre os portos, né, quando ele vem com a família real e ele abre os portos, ele não promoveu um surto industrial no Brasil. Na verdade, com os outros tratados, né, inclusive ali o Tratado de Comércio,
ele faz é com que os produtos ingleses tenham mais benefícios tarifários do que os próprios produzidos aqui, até mesmo em relação àquilo que era a determinação de Portugal. Então, os ingleses ganham, né, mais privilégios e saem à frente, logicamente, numa disputa de comércio. Então, não tem como, né, nós trazermos essa perspectiva de que houve um surto industrial por causa disso. Não houve, na verdade, prejudicou demais. Show de bola? Aí, lá no item A, diz o seguinte, no item 1, né, na verdade, a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco, em 1844, é ela quem vai fazer frente, romper com aqueles privilégios que os ingleses acabavam tendo nos comércios aqui dentro do Brasil, ok? Por isso, cria-se uma lei chamada Bill-Arbiden, que é uma lei inglesa que vai interceptar os navios que tenham escravos que estão vindo para cá. Por isso que aí depois nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, ok? Então, a Bill-Arbiden pode cair em alguma questão de sua prova, ela é inclusive uma, digamos que, uma represália, né, à tarifa Alves Branco, foi uma forma dos ingleses atingirem o nosso comércio. Show de bola? Beleza? Então, vamos lá na tela para a gente passar para a nossa próxima questão. E aí a gente vai então para a questão de número 14, ok? Durante o período regencial, norte e sul do país eclodiram revoltas de proporções, durabilidade e impacto político-social. Sobre estas, associa a segunda coluna de acordo com a primeira e a seguir assinale a alternativa correta. Olha que interessante. Então são questões que eu costumo dizer que elas vêm para quebrar o candidato, né? Por quê? Porque ela tem 5 revoltas, né? 5 possibilidades aqui de revoltas. Tá vendo aqui, ó? Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Sabinada, Balaiada e Guerra dos Cabanos. Porém, só temos 3, né? 3 opções a serem escolhidas. Então é uma espécie aí bem de maldade mesmo, assim, né? Falou, deixa eu prejudicar essa pessoa. Mas então vamos lá. Vamos comigo. Eclodiu em Pernambuco e lutaram pela religião e pelo retorno do imperador com apoio de comerciantes portugueses de Recife. Queridos, não tem como ser a Guerra dos Farrapos, porque a Guerra dos Farrapos foi lá no Rio Grande do Sul e também num pedaço de Santa Catarina. A cabanagem não tem como ser, porque a cabanagem é no Pará, não em Pernambuco, tudo bem? A sabinada é na Bahia. A balaiada é no Maranhão, então, por eliminação, vai ser, ó, os 5. Beleza? Então, a gente já vai eliminar aqui das nossas possibilidades. O B, o D e o E. Olha aí. Rapaz, ficou mamão com açúcar demais. Então, vamos lá. Ocorreu na Bahia. Vixe, eu entreguei, né? Ocorreu na Bahia. Reuniu uma base ampla de apoio e lutavam pelos ideais federalistas republicanos. Isso é o que, pessoal? E aí, meus amigos? Qual que é essa resposta? Eu vou pulá-la só para vocês verem uma estratégia que a gente pode utilizar quando a gente não sabe sobre o que está se tratando. A gente já tem certeza que o primeiro item é o 5, mas a gente ficou em dúvida na segunda, não foi? Então vamos ver a terceira. Eclodiu no Maranhão por disputa política local e ganhou amplitude de uma revolta popular. Opa, eclodiu no Maranhão, revolta, depois que ela toma um outro caráter, ela vira uma revolta popular. Meus amigos, nós estamos falando de qual revolta? Lógico que nós estamos falando da balaiada. Então, aqui vai ser o 4. Qual é a questão que tem o 4 no último? A letra A. Então, ó, já marca, meu amigo. É a letra A mesmo, ok? Então, é a sabinada, né? O Sabino, inclusive médico lá na Bahia, que promoveu aí, né, essa revolta. Foi um dos que estava à frente também dessas revoltas. Então, a gente tem Cabanos, Sabinada e a balaiada, que ocorreram, logicamente, no Maranhão. Eu sei que dessas questões, desses aí, o que mais te levou surpresa, espero eu, seja a Guerra dos Cabanos, porque ela não é muito popular, ok? A Guerra dos Cabanos não é muito popular. Então, eu vou mostrar para vocês aqui
o que a gente pode fazer. Beleza? Presta atenção. Quando a gente fala da Guerra dos Cabanos, pessoal, ela é uma guerra que ocorreu no período regencial, né? Uma revolta que ocorreu no período regencial. E quando Dom Pedro I abdicou do trono, em nome de Dom Pedro II, e foi lá para Portugal para resolver as suas situações, né, da questão do trono, sucessão do trono, etc e tal, o que ocorreu? Essa galera não queria que Dom Pedro I saísse, então eles queriam o retorno de Dom Pedro, eles foram contra a abdicação de Dom Pedro I. Show de bola? E aí os portugueses também ficaram receosos. Por quê, pessoal? Porque Dom Pedro II já era brasileiro. Dom Pedro I era português. Consegue compreender essa ideia? Então, o que vai acontecer nesse momento? Os portugueses, né, e uma galera também, inclusive, né, popular, inclusive lá em Pernambuco e em Alagoas, não é só em Pernambuco, anota isso aí, em Alagoas também, vai querer o retorno de Dom Pedro I, vai querer o retorno dessa ideia que ele tinha abdicado. Qual é o grande problema? O que vai desarticular muito o movimento? Porque Dom Pedro vai morrer, né? Não estou sorrindo que ele morreu, tá? Ele vai morrer, né? Lá em Portugal, inclusive por tuberculose. E aí, se eu queria o retorno de Dom Pedro, mas agora ele não está mais entre nós, o movimento vai perdendo, né, a força e perde inclusive o sentido. Beleza, pessoal? Perde inclusive o sentido. Sendo assim, dessa forma, né, acaba sendo desarticulado. Ok? Quando a gente fala do Sabino, né, já tinha-se no século XIX no Brasil muitas ideias de autonomia, muitas ideias de buscar ali maior autonomia das províncias e uma menor intervenção do centro, né, do governo central, ou seja, do que nós temos hoje como União. Beleza? Por isso que fala de federal, né, federalismo, fala de republicanismo, e aí aconteceu na Bahia também. Show de bola? Beleza? Então vamos para a tela para a gente passar aqui para a nossa próxima questão. Tranquilidade? Vamos lá então. Questão de número 15 diz o seguinte: sobre o coronelismo durante a Primeira República, analise as proposições abaixo e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então é aquelas questões, né, miseráveis. Ok? Então vamos lá. 1. Durante a República Oligárquica, as oposições desapareceram. As oposições desapareceram. E as dissidências só reapareceram na Revolução de 30, que é quando Getúlio Vargas, né, dá o golpe. Eu não vou entregar agora qual é a questão não, porque eu quero que você quebre a cabeça. 2. O sistema político oligárquico foi operacionalizado por Campos Salles, com a famosa política dos governadores. 3. O coronelismo era a manifestação do compromisso entre o poder estatal, que necessitava de votos, e o poder econômico privado. Olha que interessante aí, hein? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês aqui uma coisa que é muito importante quando a gente trabalha a ideia aí, né, sobre o coronelismo. O que é que nós temos que lembrar? Primeira coisa, quando a gente fala do coronelismo, a gente tem que remontar lá a montagem da Guarda Nacional ainda no período regencial, beleza? Tá, deu-se muito poder para essas pessoas em um cunho privado dentro das regiões. Então os coronéis, né, eu sempre costumo falar disso quando a gente assiste novelas de época, né, a gente sempre vê aí o coronel ele mandando em tudo, né? O coronel tem um poder tão grande que ele acaba construindo a igreja, é ele quem constrói a escola, ele é padrinho de todo mundo, é tipo um Dom Corleone aí do campo, né? Beleza, então eu já tenho isso. Mas esse poder ele também vai ser ratificado pelo poder do Estado, certo? Principalmente na famosa política dos governadores. Nós vamos ter uma ideia de clientelismo, de dependência, né, para o coronel, principalmente das pessoas mais pobres ali, mas nós também teremos recursos financeiros vindo para essas regiões, né? E aí os coronéis acabam tendo muito acesso a esses recursos e, logicamente, isso atende a um privado, né? É como se nós estivéssemos trabalhando o público ao nosso favor. Tudo bem? Entendeu?
é uma espécie de patrimonialismo, né? Eu estou utilizando do recurso da máquina estatal em serviço próprio, né? Em benefício próprio. Então os coronéis tinham isso, fora os votos de cabresto, né? Essa toda exploração, o voto era aberto, então assim, manipulava-se muitas eleições, etc e tal. E aí nós vamos ter a famosa política dos governadores, que ela funcionava da seguinte forma, pessoal. Nós temos, né, o executivo federal, que destina recurso para o executivo estadual, que acaba chegando nos municípios, e lá nos municípios nós temos a dominação dos coronéis. Oligarquias, famílias. O coronel, né, com a sua manipulação, devolve os votos para o município, que devolve os votos para o estado, que devolve os votos para o presidente. E aí, nós vamos ter a política dos governadores, mas nós vamos ter dentro da própria república oligárquica uma tal de degola, política da salvação. O que era isso? Quando um opositor vencia, então eu fazia de tudo para burlar, dizer que ele venceu de forma ilegal. Eu não aceitava, né, que esse cara assumisse o poder. Logo, eu tenho que lembrar que tem oposição sim, né? Por mais que seja uma alternância que prevalece, por exemplo, entre São Paulo e Minas Gerais no Executivo Federal, eu não posso deixar de lado a ideia que existiam as oligarquias e muitos grupos estavam agregados em um momento, outros grupos agregados em outro momento, e haviam, inclusive, né, contextualizações de quebra de acordos, né, de tentar prejudicar uma oligarquia que não estava inserida na minha galera. Então isso aconteceu de uma forma muito contundente. Então eu vou trazer aqui para a tela para que vocês vejam, né, qual que é aí então a nossa questão, porque aí agora ela ficou fácil, né, meus amigos? Pelo amor de Deus, hein? Então bora lá. As oposições desapareceram durante a República Oligárquica? Não, tanto é que existiam a degola, né, a política da salvação, etc e tal. Lembrem-se da revolta de Juazeiro, né? Tirou-se uma família importante, influente do poder lá, influente no poder, e aí o Padim Padre Cícero, né, inclusive, fez ali toda uma rebelião, comandou aí, né, os revoltosos e conseguiram, inclusive, né, chegar ao poder executivo lá do Ceará, ok? Beleza, então. Então, a 1 está incorreta. Se a 1 está incorreta, meus amigos, a letra A não nos atende, a letra D não nos atende. Ok. O sistema político oligárquico foi operacionalizado por Campos Salles? Sim. É política de governadores? É, aquela que eu te falei. Então, né, a C já não pode ser, porque está falando que somente ela está correta. A gente já viu que a 2 está correta. E pode ser, nós vamos ficar entre a letra B e a letra E. Vamos ver se a questão 3 está correta. O coronelismo era a manifestação do compromisso entre o poder estatal, que necessitava de votos, e o poder econômico privado. É isso mesmo, então está correto. Qual é a nossa resposta, amados? Isso mesmo, somente a 2 e a 3 estão corretas. Isso é muito legal, né, para que a gente possa aí toda vez ter uma noção interessante para a nossa preparação aí para esse FESEX. Tudo bem? Vamos para a questão então de número 16. Não se esqueça que esse códigozinho aí você encontra lá no GRAM Questões, tudo bem? Marque a alternativa correta sobre o processo político partidário da Primeira República. Ok, Primeira República, 1889, né? 1891 nós vamos ter a Constituição, 1889 temos lá a Proclamação da República e ela vai ali até 1930. Tudo bem? Show de bola. Marque a alternativa correta. Letra A. Ao instituir o regime representativo democrático, as leis republicanas abriram, na prática, a participação no processo político a um grande contingente eleitoral. De fato, ampliou, né? Antes marginalizado. A exemplo dos eleitores analfabetos. Não. Já encontramos o erro dessa questão, hein, pessoal? Já encontramos o erro dessa questão aqui. Vamos apagar isso aqui só para deixar só no analfabeto. Show de bola? Beleza? Tá, vamos lá para o nosso marca-texto novamente. Letra B. A Constituição de 1891 instaurou o presidencialismo que resguardou contra o interesse da política o posto do chefe supremo da nação.
contra o interesse da política? Não, né? A gente tem o executivo, o chefe do executivo era um desejo, tanto é que se proclamou a república tirando o imperador. Não é isso, pessoal? Então, não tem como ser a letra B, tudo bem? Letra C. A autonomia regional oriunda do movimento republicano atendeu efetivamente às necessidades de expansão e de dinamização da agricultura açucareira nos cenários nacional e internacional. A autonomia regional oriunda do movimento republicano atendeu efetivamente? Não, não foi efetivamente. E aí, eu vou até te chamar para a gente ter uma conversa aqui. Quando a gente fala, por exemplo, da República da Espada, nós vamos ter uma centralização no poder. Os presidentes, inclusive o Deodoro da Fonseca, o que ele fez? Ele fechou, né, o Congresso, desrespeitando inclusive a Constituição, e por diversas vezes criava-se um ar de ditadura. Tanto é que nós vamos ter a revolta da Armada. Certo, pessoal? Então, sai dessa. Não houve efetividade nessa autonomia tão grande assim como eles disseram. E nós vamos ter um produto exportado mesmo, principalmente no início do século XXI, com grande, né, ênfase. Não é o açúcar, lógico, o açúcar continua sendo exportado, etc. Mas nós teremos o café, caminhando a economia aqui dentro e também, inclusive, vendendo ele para fora, ok? Então, não tem como a gente trabalhar essa perspectiva aí, colocando o açúcar nessa posição de tanto destaque como o item trouxe. Então, vamos lá para a tela novamente. A gente vai ali, então, para a letra D, o federalismo, presidencialismo e a ampliação do regime representativo foram as principais coordenadas legais da Primeira República. É isso mesmo. Beleza? Mas eu vou até marcar aqui, ó, que vai sair ela. Viu aí? É isso mesmo, não tinha como não ser. Vamos ver por que a letra E está incorreta. O setor urbano da economia que cresceu à sombra da política econômica e financeira da economia cafeeira durante a Primeira República foi oposição frequente ao setor exportador. Tá maluco, né? Se a economia era com café, não teve nada de oposição à exportação, né? Na verdade, era o que se exportava, ok? Era o que se exportava. E aí, eu quero te chamar a atenção nesse item D aí. Você pode estar pensando assim, uai, professor, mas como é que houve essa ampliação do processo representativo se eles eram obrigados a votar em quem o coronel... Beleza, mas agora eles estão pelo menos votando. Lá na Constituição de 1891, nem essa opção dava. 1891 não, de 1824, nem essa opção dava. Lembra? Tinha que ter recurso financeiro para votar e ser votado. Então agora... Lógico, mulher está de fora ainda, etc e tal. Porém, houve uma ampliação. Foi o que o item trouxe. Olha aí na tela para vocês verem. Foi o que o item trouxe. Federalismo, presidencialismo e ampliação do regime representativo. Ok, não estou dizendo que todo mundo está dentro, mas que ampliou, ampliou sim. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Ok. Isso aí é importante a gente sempre ficar atento, não cair nesses peguinhas. Questão de número 17 diz o seguinte. A grande lavoura que produz para exportação e a agricultura, que chamei de subsistência, esse é o Caio Prado Júnior, né, falando, por destinar-se ao consumo e à manutenção da própria colônia, há naturalmente entre estes setores um terreno em comum. Ele está querendo dizer que há algo em comum, né, entre o que se produzia na grande lavoura para exportação e a também que era feita aqui dentro para a subsistência. Então ele já está te indicando que existe um laço. Existe algo que está por dentro. Tudo bem? Tá bom. Marque a alternativa correta a partir da afirmação acima de Caio Prado sobre a agricultura de subsistência no Brasil colônia. Olha aí, a gente já sabe que existia essa agricultura de subsistência. Por mais que tinha um plantation, por mais que fosse, né, o alvo, o comércio externo, nós vamos ter algo que produzir aqui dentro, que inclusive também iria lá para fora, né? Se a gente pensar na mandioca, nas outras coisas que saíram do nosso território e foram para a Europa, a gente vai falar, mesmo sendo de subsistência, vai atender um pouco lá fora, ok? Tudo bem. Então, a gente já interpretou o que ele quis dizer. Agora vamos para a letra A, tudo bem? Tanto os produtos da grande lavoura quanto
os da agricultura de subsistência se consumiam no país. Olha aí. Então, internamente, nós vamos ter a cana-de-açúcar, por exemplo, o açúcar vai ser produzido e vai ser consumido também aqui dentro. E mais vai lá para fora também. Quantos da agricultura de subsistência se consumiam no país e também exportava. É o que eu acabei de citar para você, um exemplo da mandioca, das drogas do sertão, etc. A diferença estava na natureza econômica, intrínseca de cada categoria de atividade produtiva e no seu objetivo primário. Lógico, eu pegava de subsistência, eu tenho mais uma perspectiva para a sobrevivência da galera aqui e, logicamente, ela podia também ser exportada. Quando eu falo da lavoura, eu tinha um foco na exportação, mas isso não excluía que tivesse também um consumo aqui dentro. Por isso, a gente já achou a nossa resposta. Olha aí, que mamão com açúcar, hein? Agora a gente vai ver, então, por que os outros itens estão incorretos. Mais informação para a nossa cabeça, beleza? A cachaça era um subproduto e a sua produção volumosa independia da produção do açúcar. Como? Como que independe, né? Se eu extraio da cana de açúcar, como que vai independer da produção de açúcar? Tudo bem? E aí, porque seu objetivo primário era atender a grande demanda interna, que grande demanda interna era essa? Né? Que grande demanda interna era essa da cachaça nesse período colonial, referindo-se inclusive a uma economia de subsistência. Ok, pessoal? Então, corta essa, não tem como ser. O algodão servia para a confecção de tecidos grosseiros, para vestimento de escravos, não entrou na lista de produtos exportados. Conversa, mentira, né? Boa parte do Nordeste também produzia algodão e era para a produção externa, era para, né, o abastecimento externo. Então, fora disso aí. No caso do arroz, produzido principalmente no Maranhão em grande volume, o estímulo era para o mercado interno. Mais uma vez, pessoal, é aquela velha história, né? Pega uma informação aqui que você fala, meu Deus, será que no Maranhão produzia arroz? Você vai ficar com essa dúvida. Mas o que tem a ver esse item com o texto? Principalmente com a ideia de agricultura de subsistência e principalmente que no próprio texto falou que existe uma ligação. Existe uma ligação. Então, produzido principalmente no Maranhão em grande volume, o estímulo era para o comércio interno. Como é que você tem essa produção em grande volume para o mercado interno? O mercado interno, o comércio interno era menor do que o externo, porque nós éramos colônia. Ok, pessoal? Então, letra D totalmente incorreta. Letra E. A grande lavoura e a agricultura de subsistência se distinguem, pois a segunda era encontrada fora dos engenhos e dos domínios das grandes propriedades. Não, se produzia lavoura de subsistência dentro dos engenhos, né? Porque é aquilo que eu sempre falo em aula e você, meu aluno, não pode passar desapercebido isso aí por você. Cara, o engenho é uma região muito grande. Quando a gente fala de engenho, nós estamos falando de um setor, né, de uma unidade territorial muito grande. Então, lá vai ter local para uma agricultura de subsistência, lá tem a igreja, lá tem o moinho, lá tem o engenho, lá tem o lugar da plantação da cana. Então, é muito grande, tem a senzala. Então, assim, não é uma coisinha pequena. Não fica pensando o engenho do tamanho da sua casa, não. Pense o engenho aí, de repente, do tamanho do seu bairro. Né? Se você lembrar que no Nordeste muitas cidades surgem a partir dos engenhos, né? Tanto que tem um monte de cidade que tem o nome de engenho, né? Aqui em Brasília mesmo, perto da gente aqui, nós temos o famoso Engenho das Lajes, né? Então, ou seja, são a partir dos engenhos muitas povoações e muitas, de repente, vilas e depois cidades surgiram. Show de bola? Então, a gente não pode, né, pensar assim muito minúsculo, não. Então, tinha sim a economia, tinha sim a plantação para a subsistência dentro dos engenhos, beleza? Vamos na tela, então, para a nossa próxima questão, que é a questão de número 18. Faltam só 3 com essa, tá? Vamos lá, não corre não. Com base no texto abaixo, marque a alternativa correta, na qual é correto afirmar que o crescimento da produção industrial no período entre 1929 e 1937, apontado por Furtado, foi decorrente aí tem lá, ó. Produção industrial cresceu em cerca de 50% entre 1929 e 1937, e a produção primária para o mercado interno cresceu em mais de 40%. Pessoal, eu não vou nem mostrar para vocês as alternativas, mas eu já vou te dar uma dica bem aqui. Presta minha atenção. É a história do Brasil, mas como eu falei lá na nossa aula ao vivo,
O Brasil não está desvinculado do mundo, certo? Então presta bem atenção no que eu tenho para te dizer. O que aconteceu no mundo em 1929? Ai, professor, eu tenho que saber do mundo? Nós, inclusive, debatemos sobre isso, né? Precisa sim, tá bom? Olha bem, crise de 1929, certo? Nós temos Estados Unidos, própria Europa, como produtores, né? Eles vão controlar isso aí. Inclusive, eles vão controlar a capacidade de vender para nós. E também vão controlar a compra. Então, gerou uma crise. 1929, 1930 já veio ali a Era Vargas, né? Começa a Era Vargas. Em 1937 é o início do Estado Novo. O que Vargas fez? Estimulou uma política de equilibrar o quanto a gente importava. Só que se eu não estou importando, eu preciso produzir. E aí você vê no texto, né, que, opa, se eu não estou importando, eu preciso produzir. Se eu preciso produzir, eu tenho que iniciar um processo melhor de industrialização. Tanto é que nós vamos ter os investimentos na indústria de base, né, indústria pesada, certo? Mas nós temos demanda que a gente precisa atender internamente. Então, por isso, aumenta-se a produção internamente, porque não está vindo de fora. E também não está saindo muito. Por quê? Por conta da crise. Então, por isso que a gente, né, nota aí de uma forma muito clara, muito tranquila, ok? Então, olha na tela para vocês verem. Né? Então, quando a gente trabalha essa ideia, olha aí, aproveitamento do mercado interno, que é o que está bem aqui, ó, 40%, e do corte nas importações, porque o mundo tinha vivenciado uma crise, então nada mais justo de nós fazermos ali um investimento, né, na nossa produção interna, que vai cortar, de certa forma, as importações, e até por conta da própria crise, beleza? Então, ó, adoção de uma política mais ortodoxa, portanto, dependente do impulso externo, na verdade, não. Está se voltando para dentro para se resolver as coisas no nosso país e buscar uma ideia de industrialização. Retração da produção de café, porque essa não recebeu qualquer tipo de auxílio do governo. Mentira, né? Comprava-se o excedente, criou-se, inclusive na era Vargas, né, o Conselho do Café no Brasil. Então, não tem como dizer que não recebeu nenhum tipo de auxílio do governo. Mentira. Chegada de imigrantes ricos norte-americanos, incentivados pela lei de imigração no governo Vargas, de investir recursos na capacidade produtiva existente. Nada a ver. Nada a ver com nada aqui, ok? Nada a ver com nada mesmo esse item D. Não tem essa ideia de chegada de imigrantes ricos. Se os caras são ricos, para que eles estavam saindo dos Estados Unidos e vindo para cá? Só já é uma coisa bem estranha, né? Mas tudo bem. Letra E. Manutenção da estrutura econômica. Manutenção da estrutura econômica com a redução da renda monetária e dos preços de artigos importados. Se eu estou tendo alteração, como a gente viu um corte nas importações, como é que manteve a ideia de estrutura econômica? E aí, cara pálida, é lógico que houve uma alteração, né? Pelo amor de Deus. Questão número 19. Eita, aí é com força grande, hein? Vamos que vamos. As críticas feitas na Europa pelo pensamento ilustrado ao absolutismo assumiram no Brasil o sentido de críticas ao sistema colonial. No Brasil, ilustração. Quando falar de ilustração, amados, lembre de iluminismo, tá bom? Foi, antes de mais nada, o anticolonialismo. O colonialismo era uma ideia mercantilista, né? Então, o iluminismo era contra o mercantilismo, tá bom? Tá, esse é da Emília Viotti, né? Da Monarquia à República, Momentos Decisivos, tá bom. O texto acima faz alusão aos movimentos anticoloniais do fim do século XIX. A respeito do contexto histórico daquele período, analisa as afirmativas a seguir. A primeira coisa que eu preciso que você, né, tenha atenção aqui em mim é o seguinte. Quando a gente trabalha no século XIX, os movimentos de independência, nós tivemos no século XVIII a independência dos Estados Unidos da América, e essa independência foi motivada pelo iluminismo. Né? O iluminismo estava presente ali, inclusive na nova formação de governo que ocorreu nos Estados Unidos da América, que antes eram as 13 colônias inglesas, tudo bem? Nós tivemos a Revolução Francesa, onde os ideais iluministas, né, vigoraram muito aí. E aí, por conta de Napoleão Bonaparte, que saiu batendo em todo mundo lá na Europa, invadindo os lugares, etc e tal, aqui na América, né, na América Espanhola, e também
foi uma consequência para nós, na nossa América Portuguesa, que nós conseguimos se tornar independente em 1822 por conta da vinda da família real, que foi motivada por Napoleão Bonaparte, enfim. Então, esses movimentos ocorreram muito. E aí, o que a gente tem que pensar? Já na história brasileira, muitos estudavam fora do Brasil, aqueles que tinham os pais com mais recursos financeiros. E lá na Europa, o iluminismo estava bombando. Então, quando essas pessoas voltavam aqui para o Brasil, o iluminismo batia a porta dos movimentos. É só a gente lembrar de dois movimentos emancipacionistas muito fortes que nós tivemos. A própria Inconfidência Mineira, né, que era para montar uma república, etc. e tal, e a Conjuração Baiana, que inclusive falava até mesmo do fim da escravidão, certo? Então, olha o quão o pensamento iluminista foi importante para esses processos emancipatórios no mundo e também aqui no nosso país. Show de bola? Na tela, então. Vamos lá. Vamos para a nossa tela. Tá, então, diz o seguinte: criticar a realeza e o poder absoluto dos reis significava lutar pela emancipação dos laços coloniais. É isso mesmo, faz sua anotação aí. Ó. Mercantilismo tem dentro de si o colonialismo. Então, o iluminismo pregava um fim do antigo regime. O antigo regime tinha como grande característica o mercantilismo. Então, se a ideia do iluminismo era criticar o poder absoluto dos reis, logicamente, o sentimento de independência ia acontecer. Inclusive, foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos da América. Então, a número 1 está correta. Vamos ver onde ela está nas nossas questões. Na letra B ela não aparece, então a letra B está incorreta. A letra C também está incorreta, mas ela aparece tanto na A, na D e na E. E se você olhar aí, na A, na D e na E, nós temos quase a resposta, né? A gente tem que ver se a 2 está correta. Se a 2 estiver correta, a gente já vai começar a se encaminhar ainda mais. Beleza. Os estudantes que viajavam para o exterior, completando seus estudos em Portugal ou na França, voltavam imbuídos das novas ideias e se tornavam seus principais propagandistas. Foi o que eu te citei agora há pouco, não foi? Então, o item 2 também está correto. Então, vamos excluir a que não tem o item 2, que é a letra A. Vamos ficar entre a D e a E. Tá vendo aí? Beleza? Se a 3 estiver correta, automaticamente a 4 e a 5 estarão incorretas. Ou ao contrário. Aí a gente tem que acertar bem essa 3 aí. Vamos ver se a gente acerta? Nem as prisões, nem os exílios, nem os enforcamentos foram capazes de deter a marcha do processo. Que processo? Esse processo anti-mercantilismo, anticolonialismo. Em vão, a censura intentava impedir a divulgação das ideias nocivas à ordem vigente. É isso mesmo, pessoal. Nós temos notícia de que os reis conseguiram acabar com o iluminismo? Lógico que não. Então, as ideias iluministas, elas adentraram o nosso território? Adentraram. E nós vamos ter a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, e olha a covardia da questão. Ela traz no item 4 e no item 5 os dois movimentos que eu estou te falando, mas certamente há um contexto incorreto dentro deles aí. Vamos ver quais são? Né? Que aí a gente já vai para a última questão de uma forma bem legal. A Inconfidência Mineira, que tinha propostas igualitárias, contava com a possibilidade de um levante de escravos. Eu nem vou me dar o trabalho de continuar, porque aqui eu já vou te chamar aqui para atenção. Presta atenção. Qual é a grande diferença entre Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira? Aqui, na Conjuração Baiana, com o passar do movimento, ele vai ganhando, logicamente, uma característica popular muito forte. A transferência da capital, saindo lá de Salvador e indo para o Rio de Janeiro, para ficar mais próxima da região aurífera, isso tirou muito investimento da Bahia, da capitania em si, né, da Bahia, da província, enfim. E aí o que acontece na Bahia? Vai acontecer fome, crise, certo? Faltará até, assim, itens de alimentação básica. E lógico que dentro desses contextos todos, teremos, inclusive, né, o abolicionismo ali presente, o fim da escravidão. Nós estamos falando da Bahia, meu amigo, certo? Ok. Já em Minas Gerais, eram os grandes empresários, digamos assim, era a galera rica que sonegava imposto. Show de bola? E era proprietária de escravos, inclusive. Quem vai ser o elo, quem vai ser o propagandista da Inconfidência Mineira lá em Minas?
vai ser Tiradentes, que vai ser o elo com a camada popular, difundindo as ideias para que a camada popular também atendesse aos, né, aos objetivos dos confidentes, dos inconfidentes. Porém, os inconfidentes não desejavam de forma alguma o fim da escravidão, certo? Então já diferenciou aí. E é um movimento elitizado. O movimento da Conjuração Baiana é um movimento mais popular, certo? Então, olha aí na tela. Beleza? Então, Inconfidência Mineira tinha proposta igualitária? Contava com a possibilidade de um levante de escravos? Não, não, não e não. Então, já tirou ela, está totalmente incorreta. 5. Os líderes da Conjuração Baiana, membros das elites agrárias, não permitiram que setores populares se integrassem ao movimento, limitando seus ideais aos aspectos emancipacionistas. Lógico que não. Como eu acabei de citar para vocês, ela criou uma grande, né, perspectiva aí. Show de bola? Então vamos lá para a nossa última questão aqui das resoluções de questões da SFSEX de História, ok? A eleição presidencial brasileira de 1985 foi a última ocorrida de forma indireta, ou seja, né, aquela que o povo não votava diretamente para presidente da República. Por meio de um colégio eleitoral sob a égide de uma Constituição de 1967. Essa Constituição foi a época do regime militar, que começa em 1964 e vai até 1985, tudo bem? Nesse pleito, a vitória coube à Aliança Democrática, que, em síntese, foi... Então vamos lá. Letra A. Um pacto político firmado por Tancredo Neves e Aureliano Chaves, vice-presidente do país, no sentido de garantir na disputa à presidência apoio e votos para o primeiro em troca da participação do segundo no futuro governo. Não houve isso, ok, pessoal? Não houve isso. Inclusive, tivemos as diretas já anteriormente a isso, a derrota, né, das diretas já pela falta de quórum, etc e tal, não trazia inclusive o nome de Tancredo Neves como alguém muito próximo ali de quem estava deixando, por exemplo, o governo, né, que era o João Figueiredo, tudo bem? Então a letra A não tem como estar correta. Na letra B, um acordo entre os partidos da oposição moderada para impedir que os partidos da esquerda lançassem candidatos às eleições. Tá falando aqui da Aliança Democrática, né? E nós não vamos ter essa ideia de oposição moderada. Nós tínhamos a maioria da galera que foi para o partido do PDS, né? Que eram ali da situação da antiga Arena. E depois nós tivemos com a lei dos partidos, um monte de partidos surgindo aí, de direita, de centro, de esquerda, enfim. Então, questão também totalmente equivocada. Letra C. Uma aliança política entre o PDS, que era o partido da maioria antes da Arena, né? E os partidos de oposição para assegurar que o regime militar não fosse alvo de qualquer investigação. Eu preciso chamar a tua atenção aqui. Presta bem atenção nisso, pessoal. Nós vamos ter, nessa época já estava garantida a ideia da não investigação. Por quê? Porque já tinha ocorrido a lei da anistia, que inclusive tinha perdoado pessoas que estavam na oposição, né? Os terroristas não, tudo bem? Mas já tinha perdoado ali algumas pessoas da política. Então, assim, por isso que a gente fala que a transição que os militares queriam era uma transição lenta, gradual e segura. Lógico, para não correr esses riscos. Então não era mais aqui já no momento da eleição em si. Conseguiu compreender? Porque a própria eleição direta já tinha sido prejudicada. Então já não tinha mais, ia ser a indireta. Então, de certa forma, ia ser pessoas que já estavam na política. Inclusive, o José Sarney, né? O José Sarney, que é o vice, mas que vai virar o presidente, era um cara muito próximo aos militares. Ok? Beleza? Então vamos lá para a tela para continuarmos aqui a análise da nossa questão. Na letra D. Uma aliança dos partidos de oposição contra o Acordo de Minas. Pacto político garantiria a supremacia de Minas Gerais no novo cenário que se desenhava. Aqui viajou muito, tá, pessoal? Não teve essa perspectiva aqui. Corre disso, tá? Não vai haver isso. Nós vamos ter, logicamente, o Tancredo Neves vencendo para presidente e o Sarney para vice-presidente. É isso. Tudo bem? Beleza? Por isso a nossa resposta correta é a letra E, que eu adiantei aqui sem querer, né? Em uma aliança feita entre o PMDB, principal partido da oposição, e a Frente Liberal, grupo formado por dissidentes do governo, o PDS em torno da candidatura da chapa Tancredo Neves Sarney. Foi isso que aconteceu, ok? Beleza? E aí,
O que eu preciso que você recorde, meus queridos? Funciona da seguinte forma. Quando a gente trabalha a ideia de Tancredo Neves e José Sarney, cuidado, eles não foram eleitos pelo voto direto, tudo bem? O Tancredo Neves venceu a eleição para presidente, o Sarney era o vice, o Tancredo Neves nem assumiu. Ele veio a falecer e quem vai ser o primeiro presidente civil pós-regime militar será o presidente José Sarney, responsável por 3 planos econômicos aí. Lembram deles? O plano Cruzado, o plano Bresser e o plano Verão. Pegou o Brasil com uma dívida externa gigantesca, falou que não ia pagar, tentou por diversas vezes controlar a inflação e controlar, né, os preços, ele fiscalizava os preços, tinha o tabelamento, etc. e tal. Então, é um presidente emblemático aí que geralmente também é cobrado, ok? Então, finalizando aí para nossa tela, né, é bem isso que a gente tem para trabalhar, né, nessa resolução. Show de bola? Tranquilidade? Pessoal, então é isso, né? Eu me despeço por aqui, peço mais uma vez que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu coloquei também aqui no link embaixo, né, este material que eu espelhei aqui para vocês, que nós utilizamos, e é isso. Foi um prazer estar aqui resolvendo essas questões com você. Espalha, beleza? Espalha porque o conhecimento é para isso, tudo bem? Galera, um forte abraço e até a próxima.